Aconteceu nos meus anos de ensino médio em 1964, quando eu tinha 16 anos. Durante a semana eu estava em um dormitório em Sankt Pölten, na Baixa Áustria, a 30 quilômetros da casa de meus pais. Um dia na escola, na quinta-feira, 3 de dezembro, tive um apêndice rompido, mas isso não ficou claro até a segunda-feira da semana seguinte no hospital, porque as dores em queimação que eu tinha pouco antes da ruptura desapareceram de repente, quando a ruptura aconteceu. Então, como de costume, na sexta-feira voltei para a casa de meus pais no fim de semana, e no domingo à noite eu queria voltar para o dormitório. Mas minha mãe percebeu que algo estava errado comigo. Então ela ligou para o nosso médico da família. Ele pensou que eu estava com gripe estomacal. Mas minha mãe não ficou satisfeita com este diagnóstico. Então o médico me levou de ambulância para o hospital local em Melki. Lá, o cirurgião responsável, que também era o médico-chefe, rapidamente percebeu que eu devia ter tido a ruptura na quinta-feira anterior, quando minha dor de estômago desapareceu de repente, e ele disse que eu não sobreviveria. No entanto, ele gostou muito de operar e queria experimentar um método cirúrgico inovador em mim, mesmo que achasse que era tarde demais. Mas minha mãe concordou, então fui operado pouco antes da meia-noite. No dia seguinte me senti incrivelmente bem, o que os médicos mal podiam acreditar. Mas com o passar do tempo, comecei a ter dores fortes novamente, então fui operado pela segunda vez, mas não ajudou. Então, em 19 de dezembro, fiquei fisicamente inconsciente pela primeira vez, mas naquele momento, tive uma consciência muito mais clara que o normal. Eu podia sentir tudo. Eu vi meus parentes ao redor da cama e o padre quando ele me ungiu. Após a unção, meus parentes tiveram que sair do hospital porque eram dependentes de transporte público. Eles estavam esperando que eu morresse naquela noite. Mas quando eles saíram, eu ainda podia senti-los, especialmente sua tristeza. Para mim a situação era linda e sagrada, então desejei que os outros se alegrassem comigo ou sentissem segurança por mim. Isso teria sido mais fácil para mim, mas a dor deles pesava sobre mim. Eles obviamente não tinham esse senso de beleza e amor do outro lado que eu tinha, embora todos nós fôssemos católicos. Mesmo durante todos os dias no hospital, antes de desmaiar fisicamente, essa situação era linda e sagrada para mim, porque eu não tinha medo da morte, e estava aguardando minha passagem para a eternidade. Eventualmente, meu leito, com meu corpo deitado nele, foi transferido para uma sala, e fui declarado morto por volta das 20 horas. Em algum momento eu estava de repente na escuridão, revivendo minha vida desde o nascimento até este ponto, como um filme. Eu me vi como o ator principal, com muitos outros eventos, mas fiquei surpreso ao vê-lo em preto e branco em vez de colorido. A primeira cena importante que revivi foi quando eu tinha 4 anos e provocava a minha irmãzinha deitada no berço, que tinha 2 anos na época. Experimentei novamente a sensação de me divertir provocando ela, quando de repente ouvi uma voz me dizendo: esta provocação não estava bem naquele momento. No entanto, eu não queria reconhecer isso a princípio. Também procurei desculpas para justificar essa provocação. Por outro lado, pensei que se estivesse errado teria que pagar por isso. Então, eu também estava me condenando, o que significa que uma luta muito interessante entre o bem e o mal estava acontecendo neste ponto, que parecia uma eternidade para mim. Em tais situações, acho que há um perigo de se condenar por seus próprios pecados e assim ir para o que chamamos de inferno. Portanto, acredito que não é Deus quem nos condena, mas nós nos condenamos. Eu vi apenas eventos negativos nesse filme, e esperava mais transgressões que lembrei, mas algumas não apareceram. Mais tarde, percebi que essas transgressões não apareceram porque eu já havia reconhecido e me arrependido delas antes. Às vezes durante este filme da vida, eu também fiquei surpreso porque percebi lapsos dos quais eu anteriormente estava ciente. Durante este filme de vida,
você fica absolutamente claro sobre o que é certo e errado. Você sabe exatamente. Torna-se problemático quando você não assume a responsabilidade por sua própria má conduta, ou quando reconhece a má conduta, mas se condena por isso. Este filme da vida foi muito intenso e parecia que durou meses. A dor mental que experimentei ao reviver minhas transgressões foi muito mais intensa que a dor física que já tive. Fisicamente, no entanto, tudo durou apenas 8 horas, porque às 20 horas, fui declarado morto, e às 4 da manhã meu corpo foi encontrado vivo novamente. Após a revisão de vida, primeiro, a escuridão veio novamente, e então experimentei essa luz indescritível, tão incrível que é ridículo chamá-la de luz, porque é muito mais que apenas uma luz visual. Irradiava enorme segurança, calor e beleza. Fiquei completamente fascinado por ele e irresistivelmente atraído por ele. Eu tinha um desejo indescritível de entrar nessa luz. Percebi que outras almas também estavam se movendo em direção a essa luz, e pude perceber transparente e telepaticamente exatamente o que essas outras almas estavam pensando e sentindo. Quanto mais eu me aproximava da luz, mais eu tinha uma participação em todo o conhecimento do universo do qual, no entanto, não podia levar a maior parte comigo. Por um lado, essa luz era absolutamente irresistível, mas também havia um leve medo de que eu pudesse desaparecer nessa luz, e deixar de existir. No mesmo momento foi-me mostrado que esse medo era injustificado e que continuarei sendo um indivíduo com liberdade de escolha. Isso me fez perceber que sou completamente independente do tempo e do espaço, e que posso me mover para qualquer lugar a qualquer momento. Assim, primeiro realizei meu desejo de infância de visitar o Japão. Visitei o Japão em 1348, e experimentei uma terrível batalha lá. Eu queria ajudar as vítimas lá, mas não foi possível. Então, em meus pensamentos, perguntei como essa batalha acabou. E logo em seguida experimentei o resultado além da batalha. Nesse estado do outro lado, você pode perceber eventos simultaneamente de uma maneira que não pode na consciência física, e obter as respostas às suas perguntas no mesmo instante em que perguntar. Também visitei uma cidade na Austrália, e estava em uma situação em que um cientista apresentou uma inovação, mas não foi implementada porque houve um erro não reconhecido. No entanto, eu estava ciente dessa falha e queria explicá-la a esse cientista. Parece que o conhecimento absoluto prevalece neste outro mundo, e nós aqui no mundo terreno estamos bloqueados dele. O que também tem a ver com o fato de que nós humanos muitas vezes estamos tão focados em nossas coisas terrenas, que nos separamos de informações que no mundo espiritual é constantemente existente. Além disso, vi uma situação futura em que uma família inteira morreu em um acidente de carro, não muito longe da minha cidade natal, na Baixa Áustria. Eu queria evitar esse acidente e tentei neste caso agarrar o volante do motorista, mas não pude intervir. Enquanto me movia em direção à luz, de repente veio como um comando da própria luz, que eu deveria retornar ao meu corpo. Eu não queria voltar, mas precisava. Então eu vi meu corpo do hospital de cima. Depois disso mergulhei no corpo e isso foi terrível. Foi muito doloroso mentalmente e fisicamente. No começo não conseguia mover meu corpo, mas depois senti meu dedo do pé direito. Havia uma etiqueta pendurada no dedo do pé, com meu nome e hora da morte. Em algum momento um funcionário entrou e eu movi o dedo do pé para me fazer notar. Essa pessoa ficou muito assustada, gritou e saiu correndo. Então, outros funcionários entraram imediatamente e eles não se importaram comigo no início tanto quanto se preocuparam em encontrar o atestado de óbito, porque eles queriam evitar que saísse do hospital. Isso foi um pouco decepcionante para mim. Após essa experiência, começou algum sofrimento emocional. Não foi por causa de meu corpo doente, porque ele se recuperou rapidamente, mas principalmente porque eu estava de volta a este corpo e vida terrena.
Eu mal conseguia aceitar isso porque este estado era uma prisão em comparação com a liberdade e glória que experimentei do outro lado, sem este corpo. Também havia o problema de não poder falar com ninguém sobre essa experiência. Eu não era compreendido pelos outros, embora meu ambiente fosse católico. Também cometi o erro de dizer à minha mãe que teria ficado tão feliz por lá, que teria renunciado a esta vida na terra se pudesse decidir por mim mesmo. Eu não percebi que minha mãe não conseguia entender isso e que ela ficou muito ofendida com isso. Então, com o tempo, ela ficou cada vez mais desesperada e finalmente cometeu suicídio. Eu suprimi essa experiência por muito tempo, querendo traçar uma linha, e até mesmo deixar a igreja, porque eu não podia falar sobre isso com ninguém. Mas eu secretamente sabia o tempo todo de que não era um sonho. 9 meses depois, li em um jornal sobre o acidente que a família, que presenciei durante a experiência de quase morte teve. Isso aconteceu perto de onde eu morava, e eu soube imediatamente que era esse acidente. Alguém também me confirmou detalhes sobre essa família, que eu já conhecia e não estava no jornal, principalmente o que esta família estava vestindo, as joias da mãe e a boneca da menina. A partir disso tive uma confirmação clara em minha mente, de que isso era uma prévia real do futuro naquele momento. Não gostei nada dessa confirmação, porque queria esquecer tudo. Não foi até muitos anos depois que eu refleti conscientemente sobre essa experiência novamente, e fui capaz de integrá-la adequadamente à minha vida. Hoje eu vejo isso como um presente maravilhoso. Eu não quero que os outros chorem por mim quando eu morrer, mas eu quero que façam uma festa e fiquem felizes por mim. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta de experiências como esta, por favor clique no botão gostei e se inscreva no canal, pois isso nos ajuda a divulgar mais relatos neste formato para espectadores interessados. Deixe-nos saber o que você achou do vídeo de hoje nos comentários abaixo. Até ao próximo vídeo.